Oratória se treina não somente no palco, mas em todo lugar. Desde o bom dia da portaria, o bate-papo no elevador, na fila do café e até fazendo trilha, meu povo. Esse é o assunto do programa Conexões Imobiliárias de hoje. Vamos falar sobre como a oratória pode te ajudar a vender mais e melhor. A gente vai bater um papo com o vice-presidente do Cresce Ceará, palestrante, professor, escritor, Apolo Xerefilho. Não sai daí que o Conexões Imobiliárias já começou. Quando eu falei trilha, na fila do elevador, na fila do supermercado, no elevador, eu não estava falando só para chamar a sua atenção, não. É caso real, é isso, Apolo? Oi, Mirelle, tudo jóia? Muitíssimo obrigado pelo convite aqui no Conexões Imobiliárias. O programa que está sendo aí de grande audiência entre os corretores, entre a sociedade, trazendo muita informação. Realmente, parabéns, viu, a você, a comunicação do Cresce, a TV Ceará. E realmente a comunicação é muito importante, não só para nós vendedores, mas para o público em geral. Para tudo na vida você precisa de uma boa comunicação. Falo até mesmo que os melhores relacionamentos são bons relacionamentos porque existe uma boa comunicação. Então, é muito importante a comunicação, principalmente nós que trabalhamos com o mercado, nós somos profissionais liberais, eu sou corretor de imóveis, é muito importante a gente destacar a comunicação no nosso dia a dia. O que é oratória na perspectiva do mercado imobiliário? Bem, a oratória em si, ela a oratória é a arte de falar em público. Mas independentemente do público, pode ser um público de 1.000 pessoas e pode ser um público de 2 pessoas, de 1 pessoa, exatamente numa visita que o corretor faz. Então, ela é muito importante porque é na oratória que o corretor se destaca, é na oratória que passa confiança. Então, é muito importante o corretor de imóveis saber, pelo menos, aspectos básicos da oratória para justamente conduzir as suas visitas e, logicamente, fechar as suas vendas. Você acha que é um dom ou é uma habilidade a oratória? Habilidade. Eu, por exemplo, eu era muito envergonhado, né? Pelo amor de Deus, eu fiz curso de oratória com 10 anos de idade e isso realmente mudou, melhorei bem mais, mas eu era o cara no colégio que segurava a cartolina, me escondendo atrás da cartolina porque eu tinha vergonha de me apresentar. Então eu era muito tímido e eu vi que realmente eu precisava melhorar isso aí. Então foi justamente por isso que eu entrei num curso com 10 anos de idade, curso de oratória. O último dia de curso era para você apresentar um tema, né, no curso. O curso era no Sebrae, inclusive. Tinha 40 pessoas e, logicamente, eu era o mais novo, tinha 10 anos de idade. E todo mundo foi falar no púlpito, né? 5 minutos de fala, e todo mundo foi falar sobre política, foi falar de economia, foi falar sobre mercado imobiliário, e eu fui falar sobre biologia, que era algo que eu estava estudando no colégio. Mas a oratória é algo que você pega na habilidade, pega na prática. Então, depois passei a fazer até mesmo teatro no colégio, para justamente melhorar. E foi dessa maneira que eu fui perdendo a timidez, fui aprendendo com os meus erros e hoje continuo aprendendo do mesmo jeito. A gente tem, não é porque eu fiz o livro, ou então a gente dá palestra sobre a oratória que a gente está sempre aprendendo. Se a oratória sempre foi importante, Apolo, no relacionamento, independente da época em que a sociedade esteve, imagine agora que a gente vive um mundo digital. Concorda comigo? Concordo perfeitamente. A gente vive hoje, Mirelle, um mundo digital acelerado. Então, um dos pontos que eu destaco para os corretores é a maneira de comunicação. Existe a comunicação, por exemplo, no WhatsApp, ela pode ser feita de algumas maneiras. Pode ser feita por mensagem escrita, pode ser feita por áudio, pode ser feita por uma chamada. E aí, qual é o tipo de comunicação do seu cliente? Então, muitos corretores ainda erram de não saber fazer a leitura da comunicação do cliente. Por exemplo, eu gosto muito, Apolo, não gosto muito de ligação, porque às vezes eu estou numa reunião, às vezes eu estou numa visita. Então, tem muitos, por exemplo, vendedores
para cima de mim, que querem fazer a ligação. Então, meu tipo de comunicação é a escrita. Então, eu prefiro a escrita. Então, se for um cara ou uma pessoa, uma mulher, quiser vender algo para mim, ela vai ter que se adaptar ao meu tipo de comunicação, que é o mensagem WhatsApp escrito. Agora, eu como corretor, que eu quero vender um imóvel, que eu quero alugar um imóvel, eu tenho que ver qual é o tipo de comunicação daquela pessoa que eu estou querendo, aquele meu cliente. Então, muitas vezes, o cliente prefere mais áudio do que uma mensagem escrita. E aí sim, eu como vendedor, eu vou me adaptar naquela relação que existe entre eu e o meu cliente aos áudios, que é o que ele prefere. Inclusive, quando eu vou começar em algum atendimento, por exemplo, vou colocar que a minha cliente se chama Maria. Dona Maria, tudo bem? A senhora prefere que o meu atendimento com a senhora seja por mensagem, por telefone, por áudio? Como é que a senhora prefere? Ou seja, é uma simples comunicação que você pergunta e você vai se adaptar ao tipo de comunicação do seu cliente. Então, eu vejo muitas vezes o cliente gosta mais de áudio e o corretor ou a corretora fica mandando mensagem por escrito. Ou então, o cliente prefere mais a ligação e o corretor ainda está mandando áudio. Então, a gente precisa saber tanto se comunicar, perguntando para o cliente qual o tipo de comunicação e também, logicamente, saber qual é a forma de comunicação daquele cliente. Então, esse é um erro comum que alguns corretores de imóveis podem cometer, de não ter a iniciativa de perguntar. Quais seriam os outros erros na comunicação, na oratória? Esse é um dos erros, que é em relação à comunicação do WhatsApp. Outros erros que eu comento também nas palestras é em relação que existe uma pesquisa de 1960, da década de 60, antiga, que diz que uma comunicação perfeita ela tem 3 pilares, que é o que? A fala, o que você fala, a sua tonalidade e sua expressão corporal. E muitas pessoas não utilizam tanto a expressão corporal, que é super importante. Inclusive, nessa pesquisa, ela é tida como 55%. É aquela regrinha do 7, 38 e 55. 7% de uma comunicação com boa eficácia é devido à sua fala. 38% é devido à sua tonalidade de voz. E 55% é relacionado à sua expressão corporal. Então, você vê aí como é importante uma expressão corporal. Então, nos vídeos que eu faço, logicamente, com o intuito de passar, com o intuito de educar, com o intuito de agregar aos corretores, eu falo muito da expressão corporal. Como é importante uma boa expressão corporal. É porque, na verdade, a gente não percebe. A gente não para se observar. É isso, e acaba ficando tudo muito intuitivo. A gente não para observar como é nosso corpo, como é que a gente reage. É por aí? Por aí também, Mirelle, mas eu mostro sempre, logo nos inícios de qualquer encontro, de qualquer painel, de qualquer encontro com os corretores em geral, eu faço uma pesquisa. Pessoal, quem aqui, pelo menos uma vez na vida, logicamente, lá no colégio, teve que apresentar um trabalho na frente de todo mundo? Todo mundo, logicamente, porque eu acho que praticamente todo colégio pedia para a gente apresentar algum trabalho. Todo mundo levanta a mão. Tá. E agora, quem aqui, depois de todo esse constrangimento que você não gosta, quem aqui fez um curso de oratória? Quem aqui fez um curso de comunicação? Quem aqui fez um curso, um básico, não estou falando de palestra, é um curso de oratória. E a régua baixa. A régua baixa. Então, a gente sabe qual é o nosso calo, a gente sabe que o primordial de uma venda é a comunicação e a gente não se qualifica. A gente sabe em relação às características do imóvel, a gente sabe falar sobre a localização do imóvel, sabe falar de pé à cabeça em relação à metragem do imóvel, mas como que a gente vai passar todos esses dados? Será que a gente está passando corretamente esses dados? Não estou falando se é verídico ou não, estou falando da forma de passar com a tua comunicação para o teu cliente. Uma coisa é você falar, olha, essa varanda é muito bonita. Outra coisa, outra perspectiva,
você fala, olha, essa varanda é transcendental. É outra coisa. É outra coisa. Peso que você se dá. coloca a emoção. Na venda, a pessoa não compra pela razão, ela compra pela emoção. Então é papel, figura do corretor de imóveis, saber se comunicar, trazer mais entonação a determinadas palavras, a fazer uma boa expressão corporal. Enfim, são vários pontos que, agregados, conduzem a uma boa venda ou uma boa locação. Como é que a gente pode controlar o nervosismo de estar ali no primeiro contato com o cliente e, ao mesmo tempo, a ansiedade de você, que é profissional autônomo, depende daquela comissão e você não quer passar aquela ansiedade para o cliente? Eu sempre digo, olha, o nervosismo é normal. Nós somos seres humanos. Ave Maria, se não tivesse esse nervosismo, aí você estaria doente, realmente. Mas, principalmente por um corretor que está começando, engatilhando agora no mercado imobiliário, ou uma pessoa que vai fazer uma apresentação com um público de grande volume, é normal a gente ficar nervoso, é normal a gente querer secar a boca, isso é normal, faz parte do processo. Então, a gente não pode querer ir contra o processo. Isso é normal. Agora, acontece que com a prática, você realmente... eu me lembro da minha primeira visita, foi horrível. Eu já tinha feito vários cursos de oratória. Mas e isso é bom, porque foi justamente naquela visita que eu fiquei enganchado nas palavras que eu melhorei para a segunda. E foi aí que eu melhorei para a terceira, que eu melhorei para a quinta, para a décima, para a milésima. Isso faz parte. Então, muitos corretores querem pular etapas. Etapas serve para ser vivida, serve para ser como forma de aprendizado. Como é que a gente pode adaptar a comunicação para diferentes públicos? O corretor de imóveis, por exemplo, ele pode trabalhar para o Minha Casa Minha Vida, para o alto padrão. Essa comunicação, ela precisa ser diferente para cada público? Sim, a gente que estuda a parte da oratória, técnicas de venda, a gente vê que são públicos diferentes, tá? Não menosprezando de maneira alguma, mas é totalmente a forma de se chegar ou até a forma de fazer uma captação de um cliente, por exemplo, de um imóvel mais econômico do que um imóvel de alto padrão. Isso a gente pega até mesmo, como por exemplo, no Instagram. É diferente uma publicação para um imóvel econômico, é diferente, por exemplo, uma publicação para um loteamento, que é diferente também para uma locação, que é diferente. Então, por isso que eu sempre falo para os corretores de imóveis, focar, se especializar em determinado ponto. O corretor de imóveis, a nossa profissão, ela tem várias áreas. O corretor de imóveis, ele vai ingressar no mercado imobiliário, ele pode vender casas ou apartamentos diretamente com a construtora, ele pode trabalhar com locação, ele pode trabalhar com avaliação de imóveis, ele pode trabalhar com loteamento. Então, eu acho muito importante, primeiro, focar em qual produto você quer ser o especialista. Focando nesse produto, você vai ver que nesse tipo de comunicação realmente existe uma vírgulazinha a mais para quem trabalha com imóveis de avulsos, é outra forma de tratamento, até mesmo na visita, para quem trabalha com alto padrão, enfim, mas existe sim essa diferença. E se comunicar bem hoje vai além de você conseguir se relacionar com o cliente no momento de uma visita. Você já tem que se preparar essa comunicação, essa oratória antes, que é nas redes sociais, porque a gente hoje está acostumado a ver um profissional, se você está precisando, está procurando um imóvel, de repente você vai nas redes sociais daquele profissional para ver como ele é. Hoje existe essa curiosidade, já faz parte da nossa vida. Então, é importante que ele trabalhe essa oratória também nas redes sociais? Perfeitamente. Eu acredito que não é importante, é imprescindível. Porque hoje nós temos tanto duas ferramentas que são primordiais, que é o WhatsApp e o Instagram. Hoje o Instagram, se você conhece uma pessoa, a primeira coisa que você vai olhar é o Instagram daquela pessoa. E eu listo no livro alguns pontos, alguns erros que vendedores, não estou falando só de corretores, mas estou falando de vendedores no geral, que cometem. Por exemplo, a foto. A foto tem que ser nítida, tem que mostrar que é você, tem que mostrar sem boné, sem óculos e tudo mais. Tem gente que coloca a foto na praia, tem gente que coloca a foto sem camisa,
O pessoal tem que ver, o vendedor, o corretor de imóveis, ele tem que ver que o Instagram virou algo profissional. Não é mais algo pessoal. Isso é de 5, 10 anos atrás. Mas hoje em dia, o Instagram é uma ferramenta que você utiliza de forma profissional, assim como o WhatsApp. Né? Então, eu dou algumas outras dicas em relação ao Instagram para colocar uma bio, né? Que a bio é aquela parte abaixo da foto, para colocar uma bio especializada. Por exemplo, eu coloco na minha bio que eu atuo no mercado imobiliário há tantos anos e sou especialista a dar mentoria para corretores de imóveis. Então, eu especifico o que eu faço na minha vida. Então, tem muitas pessoas que colocam, sou filho de fulano, sou casado com cicrano, e assim, isso não é um Instagram profissional. Nós, corretores, temos que ter tanto o WhatsApp como o Instagram profissional. Tá anotando as dicas? Pois a gente vai para o breve intervalo, mas não sai daí que a gente volta já já. Impulsione sua carreira no MBA da FGV na MRH, uma instituição que forma líderes de destaque, eleita a terceira melhor think tank do mundo e a melhor do Brasil por 13 anos consecutivos, segundo o MEC. Além de cursos de diversas áreas, temos diferentes modalidades de estudo, presencial, blended, live e online. Garanta seu futuro brilhante. MBA é na FGV e MBA da FGV é na MRH. Há 25 anos, a Apoena Faculdade e Cursos Técnicos oferece mais de 15 cursos, entre técnicos e de graduação. A instituição de ensino tem como missão oferecer serviços educacionais que contribuem para a empregabilidade e renda das pessoas. Mais de 30 mil alunos já passaram por aqui. A Apoena Faculdade e Cursos Técnicos possui valores como simplicidade, foco no aluno, trabalho em equipe e ética. A educação profissional está ao alcance de todos. Voltamos. Eu estava dando uma olhada nas suas redes sociais, Apolo, que você grava muito vídeo falando de oratória nos cenários mais inusitados, numa corrida, num elevador, num aeroporto. Por que é importante esse treino para quem quer perder o medo de falar em público, para quem quer exercitar a oratória? Bem, eu digo sempre que o treino nada mais é do que um espelho do que realmente vai acontecer. Se tu realmente treina, né? Eu digo sempre, olha, com certeza, hoje, o teu time de futebol do coração, ele já treinou. A tua banda que tu gosta, de rock, de forró, já ensaiou. E tu, que lida diretamente com o público, tu tem que também treinar. E como é que tu treina? Fazendo curso, fazendo vídeos. Uma das melhores formas que tem da pessoa perder o medo de fazer vídeos é o quê? É fazendo vídeos. Não tem outra. Então, eu faço uma pequena brincadeira em sala de aula, mostrando, olha, vamos fazer um vídeo e enviar para uma pessoa especial. Então, o pessoal lá na sala mesmo fala, olha, mãe, pai, estou lembrando aqui de você, o Apolo pediu para eu fazer um vídeo, estou enviando para você. Pronto, é isso. Então, quando a pessoa começa a ter mais afinidade, começa a se ver mais nos vídeos, começa a escutar melhor a sua voz nos vídeos, ela vai se moldando, fazendo de uma melhor maneira, ela vai tirando aquela vergonha. Então, a melhor maneira que tem de você tirar essa timidez em fazer vídeos, realmente é fazendo vídeos, Ou vocês acham que o meu vídeo de 10 anos atrás é o mesmo de hoje? É totalmente diferente. E se Deus quiser, vai ser totalmente diferente daqui a 10 anos. A gente está sempre querendo melhorar, a gente tem que ter a humildade de saber o que, olha, eu posso melhorar cada vez mais. Então, eu sempre toco nessa tecla de que o corretor, o vendedor em geral, ele precisa ter uma habilidade, ele precisa ter uma afinidade com o seu celular em fazer vídeos. Eu vi que você trouxe um conceito nas redes sociais, você fala de priming. É priming que se pronuncia? Priming, que é o poder de preparar o terreno emocional antes de abrir a boca.
A gente faz isso, Mirelle, constantemente no nosso dia a dia. Eu acho que esse vídeo foi até feito no aeroporto. Então, é muito importante. Tem vários conceitos, né, na oratória. Técnicas de venda também, que eu tento colocar como vídeos para os corretores. Esse é o meu intuito, é agregar aos corretores, de qualificar cada vez mais. Teve vídeo que eu fiz até mesmo na trilha, fui para fazer uma competição e eu vi que eu não ia chegar nem perto dos outros, aí rapaz, agora eu vou fazer um vídeo. Foram 26 quilômetros fazendo vídeo para cá, mas eu procurei o quê? Levar conteúdo, né, para os corretores de imóveis. Teve vídeo no Maracanã, teve no estádio, enfim, teve vídeo até na rua, mostrando de como é importante o dress code, que é o quê? A vestimenta, né, do vendedor no seu dia a dia. Eu queria que você desse umas dicas rápidas para quem está nos assistindo. Uma fala rápida, estruturada e eficiente nas redes sociais. Uma mensagem breve, objetiva. Como é que a gente pode estruturar? Quais são os pontos chaves? Bem, o que eu gosto sempre de destacar é em relação a um termozinho chamado de senoide emocional. O que é senoide emocional? Você nunca vai ver uma música somente com uma nota musical. Sempre tem outra nota musical. Você nunca vai ver um filme de ação que é tiro e bomba do começo ao fim. Nunca tem. Sempre vai ter uma variação. É isso que retém a comunicação, é isso que retém a tua audiência. Então, quando você, corretor de imóveis, vendedor, você às vezes pode falar um pouquinho mais devagar, você depois pode falar um pouquinho mais rápido, assim como eu posso falar um pouquinho mais baixo, para depois eu falar um pouco mais alto. Isso retém. Isso, eu vejo muito, eu tive muito isso no colégio, na faculdade, professores que tinham muito conhecimento, mas a aula era chata, porque eles eram monotons. Sempre aquela vozinha, e isso cansa. Já quando a gente faz uma senoide emocional, às vezes falando um pouquinho mais rápido e depois falando um pouquinho mais devagar, isso vai trazendo uma diversidade na sua fala, uma diversidade, uma transformação no que você está passando para aquela pessoa. E isso retém mais a audiência. Pode ver que os melhores professores da faculdade ou do colégio não é aquele que sabia tudo, mas sim era aquele que sabia como se comunicar, é aquele que sabia fazer uma boa expressão corporal, dar um sorriso na hora certa. Então, são vários tipos de momentos que a gente pode se adequar e a gente pega isso dos professores, do colégio e tudo mais. Então, um dos pontos que eu queria destacar já que você pediu, é a senoide emocional. Por isso que a música, a gente tem uma retenção da audiência, porque ela tem várias notas. Assim como um filme de ação, você pegou qualquer filme de ação, começa às vezes com um tiro e tudo mais, aí depois o homenzinho bom se apaixona pela menina, e depois a menina fica em perigo, e depois ele vai... Então sempre tem aquela senoide emocional. Assim também é a nossa fala. O storytelling, que é contar histórias, realmente ajuda a vender mais? Ajuda bem mais, isso é comprovado com pesquisas, um grande retentor também de audiência, tá? E um dos casos que a gente faz, que o corretor precisa saber, é usar o storytelling, né? Saber a história daquela localização, às vezes contar a história daquele apartamento, contar a história de como surgiu a ideia daquela arquitetura daquele apartamento. Então, são histórias como essa que isso retém a atenção, e isso faz uma conexão. E fazendo conexão, isso passa mais confiança para os seus clientes. O que nunca dizer durante uma negociação? Tem algumas palavras, Mirelle, que eu gosto de colocar como não trate mais, não fale mais esses tipos de palavra. Por exemplo, dica, a palavra dica. A palavra dica para o corretor de imóveis, ela tem que ser excluída. Corretor de imóveis dá sugestão. Não pode uma dica. Dica menospreza o que você vai falar, porque dica é uma palavra muito, muito simples. Então, corretor de imóveis, vende imóveis, então o buraco é mais embaixo.
O cara é técnico em transação imobiliária, ele está tratando com sonhos, está tratando com propriedade imóvel. Então, ele dá uma sugestão de que a gente vê com pratos de comida e tudo mais. Palavras no diminutivo também. Olha, aqui tem uma salinha bem bacana. Isso aqui você vai menosprezar o imóvel que você está apresentando. Aqui tem uma sala muito ventilada. Não trazer alguns... Parece até ser bonitinho, mas isso não traz autoridade nenhuma. Palavra no diminutivo. Como é que a gente pode transformar uma objeção em uma oportunidade no meio da fala? Você está ali na negociação, você se depara com uma objeção do cliente. Bem, Mirelle, eu sou do tipo do professor que eu não gosto daqueles scripts já pré-elaborados. Eu faço cursos também, sou aluno também, e já vi professores mostrar scripts de objeções que pelo amor de Deus, mas isso na prática é totalmente diferente. Na teoria, realmente, muito bonito, coisa mais linda do mundo. Mas na prática, isso no dia a dia, às vezes não colabora. Lógico, existem algumas objeções, como por exemplo, tá caro. Tá, mas tá caro em relação a quê? Se não for o preço, qual é o outro ponto que eu posso te ajudar a resolver? Então, você, além de saber se realmente está caro ou não, qual é o outro ponto? Porque às vezes é uma objeção, é uma observação que ela ainda não entendeu que o teu imóvel ou o teu produto está naquele valor. Mas eu não gosto muito desse tipo de script, que conforme eu estava falando, eu já vi professor falando, olha, se o cliente não atender, você liga 3 vezes de manhã, 3 vezes à tarde, 3 vezes à noite. O que é isso? Isso é coisa de psicopata, né? Isso é coisa de psicopata. Então, cada cliente é um CPF. Então, não dá para a gente generalizar que deu certo para um cliente e que o princípio básico da comunicação é autenticidade. É você ser você mesmo, logicamente. Se o cara disse que está caro, você fala, tudo bem, está caro, mas caro em relação a quê? Às vezes, quando você joga uma dessa, e o cliente vai pensar, ele não vai nem saber por que realmente está caro, né? E às vezes ele fala uma outra, porque o 3/4 e tudo mais, eu queria de 4/4, e aí você vai entender qual é a real objeção. Às vezes não é nem o valor, mas é alguma característica que está no imóvel. Eu acho que você, assim como eu, também ficou interessado em mais dicas. Como é que a gente faz, então, para ter acesso a mais dicas? Você costuma postar nas redes sociais? Sim. Tem um Instagram, né? @ApolloSharer. Estou toda semana postando informações, não só de comunicação, estou postando também informações para o mercado imobiliário em geral, dicas de direito imobiliário e, logicamente, de comunicação. Quero também aproveitar e fazer um convite a você que está nos assistindo pela TV Ceará, que o Apollo Scherer Filho, que é o vice-presidente do CRES, corretor, palestrante, advogado, tem um programa diário aqui também, que é o Dicionário do Mercado Imobiliário, que todos os dias traz dicas simples e ao mesmo tempo com assuntos relevantes sobre o mercado imobiliário, não é isso? Mirelle, queria até parabenizar, né, o pessoal do CRES e a TV Ceará por essa união de trazer conhecimento, trazer informação, não só para corretores, mas para a sociedade. Isso é muito importante. Eu sempre digo, olha, não tem nenhum conselho que tá fazendo tudo isso que o CRES faz. E eu peço, se tiver, me mostre, que aí a gente também quer copiar, a gente quer agregar a vida dos corretores. Então, são pontos como este que faz o CRES se destacar não a nível regional, mas a nível nacional. Então, parabéns a todos os envolvidos. E se você tiver dicas, dúvidas, pode colocar um direct pra gente, pode entrar em contato com a TV Ceará, que a gente tem todo o prazer em ajudar, não é isso? É verdade. A parte da comunicação, do CRES, enfim, todo o CRES, aliás, tem todo um prazer de receber os corretores de imóveis e de dar toda a orientação que for melhor para os corretores. Obrigada. Hoje a gente fica por aqui. Agradeço a você pela companhia. Semana que vem tem mais. Tchau.